para que consiga desenvolver bem as suas atividades, as suas funções. Como você vê essa questão, professora Silvia? Então, eu vejo a questão das competências, dos saberes do gestor, como a professora Mara tão bem colocou, ele é muito grande, é um todo. É um todo que diz respeito à área pedagógica, à área administrativa, à área financeira, à área da legislação. E eu exemplifico muito claramente, muito facilmente, quando eu estava há alguns anos trabalhando como assessora da direção e passei a assumir, né, a direção da mesma unidade. E os alunos vinham e me perguntavam: Silvia, professora Silvia, me conte, agora o que você faz aqui na escola? Eu disse assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Antes eu tinha um pedaço da pizza, então eu ficava cuidando, né, de vocês, fazia as reuniões com os pais, com os professores, atendia todo esse processo. Agora eu tenho a pizza inteira. Eu tenho que estar preocupada com os funcionários, com toda a infraestrutura da escola, se vocês têm tudo que é necessário, né? Preocupada em cobrir a quadra, em encontrar mais livros na biblioteca mais atuais para que vocês tenham um bom aprendizado. Então é tudo, é uma pizza inteira. Então o gestor realmente ele precisa estar buscando, né, uma formação muito forte na área relacional, porque ele vai mediar muitas situações de conflito, né? E ele precisa ter esse olhar da sensibilidade. Então, no meu entendimento, um gestor educacional de sucesso é aquele que é humano, é aquele que vê o outro, que vê o aluno, o professor, o funcionário, os pais, a comunidade, vê tudo. Então, eu penso desta forma. Nós temos alguns minutinhos ainda para encerrar o programa, mas eu quero chamar a pergunta da segunda aluna, Camila, do terceiro ano de Pedagogia da FAI, que também pediu para participar do nosso programa, enviando as perguntas para as nossas convidadas. Vamos lá, então, para a segunda aluna, Camila. Qual é o perfil necessário ou indicado de cada gestor, tanto o gestor educacional quanto o gestor escolar? Bom, eu penso, então, vamos agradecer a participação da aluna Camila, do terceiro ano de Pedagogia, Camila Catori Chagas. Catori. É isso, professora? Catori Chagas. E bem interessante porque essas alunas, elas então, de uma maneira espontânea, quiseram participar enviando perguntas aqui para as professoras também que estão aqui e queriam participar do programa. Mas, bom, nós já colocamos bastante aqui, né? Mas, assim, perfil, vamos fazer diferente agora, assim. Uma palavra, um perfil que pudesse dar conta dessa ideia toda. A professora Mara, a professora Josiane e também Silvia vão pensando. No perfil do... Uma palavrinha? Uma palavrinha, professora, para nós fecharmos esse bloco. O gestor é difícil, uma palavra. Desculpa, mas uma frase palavra, então, professora. Uma frase uma frase. Mais fácil. Vamos dizer assim, que o gestor não se aplica somente ao gestor. Eu sinto que o que é extremamente importante é a coerência. A palavra seria coerência. Né? Que esse gestor realmente tem uma teoria proclamada e uma teoria que realmente ele faça aquilo que ele diz. E não agora, uma teoria proclamada e uma teoria aplicada. Agora, né? a professora a coerência Mara me fez lembrar entre a teoria e a prática. E a frase de Paulo Freire, não é mesmo? Isso. Que ele tem uma frase bem parecida com isso. Nós temos que aproximar a nossa prática, temos que aproximar ao mais nosso discurso. Ao né? nosso discurso. E a palavra é coerência. Então. Muito bem, professora Mara. Professora Josiane. Eu vou me permitir duas, ok? Tá bom, uma flexibilidade com aprendizado. Certo. Porque o gestor, né, principalmente o escolar, ali naquele contexto ali, que administra, como diz a Silvia, muitas pessoas, muitas situações, muitas, né, movimentos que acontecem na unidade, necessidade de flexibilidade para rever, para se colocar, para retomar algumas questões e aprendizado, porque ele tem que buscar aprender sempre, se aprimorar na sua função. Tá bom. Professora Silvia? Eu penso que a palavra humano, como eu falei há pouco, é muito forte, foi muito forte na minha gestão, né? E ele ser humilde para entender todo um contexto, para retomar quando tiver que retomar questões. Eu acredito que são duas palavras fortes para um gestor de qualidade. Obrigada, professoras. Respondendo então a pergunta da nossa aluna do terceiro ano, da Camila, né? Quando ela colocava sobre o perfil.
Bom, nós vamos deixar no ar então a nossa segunda questão norteadora, que as nossas convidadas vão dialogando sobre a mesma ao longo do terceiro bloco, que seria... bem, com o avanço das tecnologias e com essa velocidade constante, os nossos alunos cada vez mais envolvidos, enfim, já nascem e já crescem dentro desse contexto permeado pelos avanços da tecnologia. E eles, evidentemente, levam para dentro das salas de aula essa tecnologia. Bem, e a partir daí começam também a desenvolver outros saberes, outros conhecimentos a partir daí. É o caso que nós tivemos, já comentamos em programas anteriores, da menina da Escola Municipal de Florianópolis, que fez então uma fanpage no Facebook e colocava os problemas da sua escola, né, da Escola Municipal em Florianópolis, por ali, e aí também incomodou, né? Bom, quais são os grandes desafios para o gestor escolar frente a essa nova realidade? Estamos falando da realidade do contexto permeado pelo avanço das novas tecnologias. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que estamos abordando a área de educação, a grande área de educação, e o tema de hoje, gestão educacional, formação e desafios. Ao longo do primeiro e do segundo bloco, nós discutimos sobre as diferenças entre a gestão escolar e a gestão educacional, também discutimos sobre as características, sobre o perfil que o profissional que gostaria, que quer, que almeja exercer a função de gestor, precisa buscar conhecimento, desenvolvimento do seu conhecimento e precisa, segundo as nossas professoras convidadas, coerência, precisa flexibilidade, buscar o saber, humildade e vontade de crescimento pessoal. A questão que nós deixamos no finalzinho do outro bloco, quais são os grandes desafios para o gestor escolar frente a essa nova realidade? Frente a essa nova realidade, deste novo contexto permeado pelos avanços da tecnologia. E os nossos alunos já trazem para os ambientes escolares toda essa realidade na qual cresceram, nasceram, se desenvolvendo, e nós precisamos então pensar também o que os nossos gestores fazem frente a essa nova realidade. Não é isso, professora Mara? Na verdade, nós, os seres humanos, sempre temos uma resistência muito grande às mudanças. Isso é normal, porque enquanto não há mudança, e a única coisa que é certa na vida, sempre existe mudança, a gente está em uma zona de conforto, a gente sabe como administrar, a gente conhece as variáveis. E a questão da tecnologia, internet, redes sociais, o uso maciço de todas essas ferramentas, ela não é diferente de alguns anos atrás, quando havia o discurso da televisão, quando surgiu mesmo o telefone, que era uma coisa que não ia dar certo, enfim, sempre há essas tendências. Porém, fato, e não adianta a gente querer resistir, a realidade é essa, e isso sempre é muito bom, porque as mudanças sempre são muito boas, né? Nossos estudantes hoje, as crianças, os jovens, aquelas pessoas que são lá da geração Y, né? E que já não são mais como a gente, os baby boomers aí, alguma coisa assim, você ainda é da X, né? Menos ainda, e X que não se dá ainda. muito bem com a geração Y, mas tem todos esses conflitos generacionais, né? É um fato. Hoje, estudantes, jovens, eles vivem... A gente não pode dizer que existe um mundo real, que é esse que está aqui. Eles vivem no mundo real e vivem no mundo virtual. O mundo virtual faz parte da vida dessa turma. Né? É diferente da gente. Então a gente não pode se assustar com os Facebooks, com o YouTube. Isso é a realidade. Temos que utilizar essas ferramentas na sala de aula.
A fofoca, agora há pouco no intervalo nós estávamos falando de fofocas que professores colocam no Facebook. E qual é a diferença de uma fofoca que o professor coloca no Facebook e na fofoca que ele faz no cafezinho? No dia a dia. Só é a coerência, a proporção. Ou seja, a diferença hoje é que há mais autenticidade. Antes eu fazia fofoca para você, hoje eu faço a fofoca para todo mundo. Então qual é o desafio? É uma conduta, né, professora Mara? É uma conduta. Então o que nós temos? O desafio, por incrível que pareça, né, como administrar essas novas questões que elas vão continuar existindo, e isso é muito bom, não vai necessariamente pela tecnologia, mas vai pela questão da atitude. Então nós temos que desenvolver posturas éticas para não colocar e não ficar fazendo fofoca, nem no cafezinho, nem no Facebook. Nós temos que respeitar, nós temos que ser coerentes. Se por acaso eu discordo do que a Silvia disse ou de uma política que a Silvia implementou na sua escola, eu não vou lá falar no Facebook, nem para você, Regina, no cafezinho. Eu vou dizer, Silvia, olha, isso aí não é assim. Vamos modificar? Então, estimular cada vez mais em nossos ambientes educacionais a coerência, que efetivamente as pessoas coloquem em prática aquilo que elas discursam. E isso é extremamente difícil. É um grande desafio, não só no ambiente educacional, mas no ambiente humano. Professora Josiane, enquanto a professora Mara fazia suas considerações, eu ficava imaginando o seguinte, nem em todas as instituições escolares, órgãos, enfim, os profissionais têm essa possibilidade e esse espaço para trazer uma outra proposta ou então apresentar um outro lado e ter esse diálogo, né? Então isso também é um complicador. Um grande complicador, né? A Mara falava e eu também pensava em algumas coisas, né? Eu acho que, acima de tudo, a questão da tecnologia, que inicialmente você questionou, ela é um complicador nesse processo de gestão escolar. Porque nós avançamos já muito, mas nós ainda temos muito a avançar, muito a aprender, né? E a relação, como se colocar com questões que se colocam na mídia, que se colocam na internet, que se colocam, enfim, né? E não só a questão também das novas mídias, das novas tecnologias que devem ser utilizadas no interior da escola para o processo de aprendizagem. Então, esse é um aprendizado que o gestor ainda vai ter que aprimorar. Eu acho que ainda tem muito que avançar, né, para chegar. Em relação ao que você falou, a relação com o outro, a relação de você colocar as suas ideias sem perceber, sem se colocar num confronto de pessoas, mas que seja um confronto de ideias, que isso inclusive é salutar, todo mundo cresce com isso, é um processo que a gente, né, trabalha tanto no contexto da sala de aula, né, na academia, com os nossos alunos, mas lá na prática é muito necessário um trabalho nessa questão, porque há ainda uma tendência que as pessoas entendam que se eu, né, discordo da tua ideia, que eu estou entrando em conflito com você. Então, esse é um aprendizado que decorre muito da gestão democrática, que é um dos processos da gestão escolar, que é princípio, inclusive, né, da educação, que deve, sim, ser muito trabalhado, ser muito desenvolvido no cotidiano da unidade, e que isso perpassa todos os, né, todas ali as funções, desde lá o profissional que está na entrada do portão recebendo os alunos até a direção da escola. Todos devem ter essa habilidade no diálogo com o outro, né, e isso, sem dúvida, exige muito a questão da humanidade, como a professora Silvia falou, a questão da humildade, de reconhecer que o outro pode estar certo, enfim, são pressupostos, se a gente pode dizer assim, do processo de gestão democrática que ainda tem muito a caminhar para que as pessoas realmente consigam estabelecer que o seu espaço também exige o respeito ao espaço do outro, né? E isso seria possível na gestão democrática do ambiente escolar. Professora Silvia, como vê? São duas questões que nós temos colocadas, né? São com relação à nova realidade, permeada pelas tecnologias que chegam às escolas e que os alunos têm feito bastante uso. No intervalo, a professora Josiane também comentava que tem professores que acabam esquecendo um pouquinho da sua conduta ética, das suas atitudes e acabam exagerando nas redes sociais, né? Indo além. E também
também da possibilidade da abertura, do diálogo entre várias funções, sejam de liderança ou não, para que se forme a gestão democrática. Como a professora vê essas duas questões, então? Eu vejo a tecnologia, ela é muito bem-vinda e ela deve ser acolhida de uma forma assim muito intensa pelos professores, até por conta dessa geração que ela é uma geração tecnológica. Então não tem como não utilizar, né, essa tecnologia que para eles já faz parte do corpo deles, né? Eu vejo, tem um adolescente em casa que antes de dar bom dia, ele liga o computador. Ele vai primeiro dar bom dia Ele lá, primeiro né? na rede. E tem Daí eu muita digo, gente em casa acordou. que liga a televisão. Eu digo, faz acordou, parte. pronto, está acordado. Então eu vejo que hoje a tecnologia ela é muito bem-vinda. Só que, como foi falado muito bem pela professora Mara, pela Josiane, nós temos que trabalhar isso com o aluno, para que ele, acima de tudo, ele tenha muita responsabilidade com o uso dessa tecnologia, para que ele possa fazer o bom uso, né? Para que não passemos por questões de condutas inadequadas, não éticas, né? Que é tão importante. Então, tratar com muito respeito essa tecnologia, porque veja, a comunicação hoje ela é imediata. Então, eu vejo que tudo que nós fazemos, assim, como o adolescente, o jovem, a criança hoje faz muito rapidamente, muitas vezes é sem pensar, sem refletir, e depois já está feito. Então, vamos responder por isso. Então, há que se tomar cuidado de orientar bastante, de trabalhar todo esse contexto, de pensar no ser humano, de trabalhar virtudes dentro desse contexto. Porque como nós comentávamos anteriormente, que é claro que essas condutas inapropriadas, digamos assim, inadequadas, sempre existiram nos ambientes escolares, mas a dimensão também ficava ali, restrita aos muros da escola. Exatamente. A partir do momento que nós temos essa possibilidade de colocarmos nas redes sociais, isso toma uma proporção que acaba fugindo do controle. Perfeito. Não é? Então também aumenta as proporções Exatamente. e Repercussão.